Então tá tudo corrigido, né? Uhum. Então agora vejam o livro, se eu mandei alguma página para casa. Aqui no meu. Ah, tá. No meu tá aqui marcado, página 51. Eu até comentei que na aula de hoje nós falaríamos sobre pronome possessivo. E aí a primeira página, que é a página 51, daria sem problemas para vocês fazerem em casa, mesmo que eu ainda não tivesse explicado. Porque Eu são vi, eu perguntinhas sei. aí sobre uma quadrinha do Fernando Pessoa. Então não teria problema nenhum. Vamos então, antes de iniciar a página 51, eu acho que eu não fiz a 49 com vocês. Então eu vou dar um tempinho aí para vocês abrirem. Livro, módulo 3, página 49. Pronto. Isso, Thalita, passei. Então, nós vamos fazer a 49 primeiro, porque nós já falamos na semana passada de pronomes pessoais de tratamento. E aí tem um exercíciozinho de verdadeiro e falso, de sublinhar também, a gente faz rapidinho. Mas antes, pessoal, eu quero lembrar algo a vocês que eu acho que vocês estão esquecendo. Amanhã é dia 1º de setembro, né? Início de um novo mês. E amanhã combinei com vocês de me entregarem o trabalho do livro Esta Classe. Vocês estão lembrados? Sim. Então, inclusive ontem eu já comecei a receber pelo Zap, mas eu acho que os alunos que me enviaram são da 62. Alguns me enviaram ontem mesmo, tá? Professora, mas tem, por exemplo, Miguel, ele não sabe, porque ele estava internado, eu acho. Não Aí não sabe o quê? participou das aulas. Ele não sabe que é para entregar. Entendeu? Então, aí ele vai ter mais um tempo aí para poder terminar de ler e fazer, Também tem o Bruno. tá? Agora o restante sabe. Então, pessoal, quem ainda não fez, corre para fazer hoje, porque vocês tiveram muitos dias aí para fazer, tá? E alguns alunos já estão enviando pelo meu Zap. Eu já recebi alguns ontem. Então, amanhã é a Tem que data entregar da amanhã até entrega. que horas? Oi? Tem que entregar amanhã até que horas? Tem o dia todo para entregar. Mas quem já fez ou quem está terminando, pode enviar hoje mesmo, que eu já vou lá no diário e coloco um ok, tá? Tia, mas eu não terminei de ler ainda. Oi, Júlia? Eu não terminei de ler ainda. Pois é, aí tem que terminar hoje, porque o prazo de entrega é até amanhã. Vamos lá, então. No final eu vou falar novamente, que é para lembrar os que estão entrando agora. Então, pessoal, página 49, módulo 3, pronomes pessoais de tratamento. Número 1. Leia os seguintes convites. A. A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, convida a Vossa Senhoria a participar da noite de premiação do concurso de desenhos e frases Preservar é Viver. A solenidade acontecerá às 20 horas do dia 1º de julho, no Centro de Eventos da cidade. E agora o convite B, nós temos aí a imagem de um celular, um SMS, que diz: churrasco do meu aniversário aqui em casa, no dia 15, meio-dia. Você vem, né? Letra A. Sublinhe em cada um dos convites acima a palavra empregada para se referir aos convidados. Na letra A, qual foi a palavra e expressão utilizada para se referir ao convidado? Vossa Senhora. Vossa Senhoria. Então, vocês vão sublinhar no primeiro convite da letra A, Vossa Senhoria. E no convite da letra B, qual foi a palavra utilizada para se referir? Você. Muito bem, Paulo Vitor. Você.
Então, no primeiro convite, no convite A, Vossa Senhoria, e no convite B, você. Agora vamos para a letra B, que é para marcar verdadeiro ou falso. Assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas em relação ao registro empregado em cada um dos convites. Então, a primeira afirmação diz assim: no convite A é empregado o registro formal por se tratar de um convite a um evento social que requer formalidade, feito pela prefeitura. Essa afirmação está correta ou é falsa? Tá correto. Tá certo. Está correta. Correta. Então, verdadeiro. Agora vamos à segunda. No convite B, é empregado o registro formal por se tratar de um convite de churrasco entre pessoas que não se conhecem. Falso. Certo? Falso. A pessoa se conhece, ela tá usando informal, tá usando formal. Exatamente. Por se tratar de um churrasco, né, nós imaginamos que essas pessoas tenham amizade, intimidade, né? Até porque foi utilizado o pronome você, que é um pronome que expressa exatamente isso, intimidade entre as pessoas. Então, essa afirmação aí não está correta. Vamos para a terceira. No convite A, é empregado o registro informal por se tratar de uma festa em que há intimidade entre os convidados? Falso. Falso. Na verdade, não é uma festa em que os convidados têm intimidade. É uma festa, uma noite de premiação, né, que foi elaborada pela prefeitura. Então, os convidados são de vários tipos, de vários lugares, as pessoas não se conhecem, né? Então, é empregado até um registro formal, né? Então, essa afirmação aí não condiz, é falsa. E a última afirmação, no convite B, é empregado o registro informal por se tratar de um convite feito por uma pessoa que tem intimidade com a outra. Verdadeiro. Muito bem. Agora sim, nós iremos lá para a página 51. A página 50 já foi feita. A página 51, eu passei para casa. E lá em cima tem o título Pronomes Possessivos, que já já nós vamos falar sobre eles. Mas antes nós iremos responder a umas perguntinhas para dar início a esse conteúdo. Então, no número 1 diz assim: leia uma quadrinha do poeta Fernando Pessoa. Vai alta a nuvem que passa, vai alto o meu pensamento, que é escravo da tua graça, como a nuvem o é do vento. Letra A. Por que esse poema é chamado quadrinha? Vocês sabem? Não. É um poema pequenininho. E por que ele é chamado de quadrinha? Professora, Oi. Eu botei assim, porque ela pode ser comparada a uma vinha. Não, não é isso não. Vamos lá, olhem aí para o poema. Vocês vão conseguir saber por que ele é chamado de quadrinha. Tem a ver aí com os versos. Os versos, que é cada Professora. do poema. Tem poucos versos, Mas poucos quantos, exatamente? Professora, porque tem 4 versos. Fala, Ana Carolina. por devido à quantidade de versos pelo tamanho? Então, a Juliana falou ali. Na verdade, esse poema se chama Quadrinha, por se tratar de uma estrofe, né? Nós temos aí uma estrofe com 4 versos. A estrofe, só para relembrar vocês, é esse agrupamento aí dos versos.
Nós temos 4 versos nessa estrofe. Então, por isso que ele é denominado quadrinha, tá? Então, vocês vão colocar, por se tratar de uma estrofe com 4 versos. Foi? Vamos lá, letra B. O que está sendo retratado nessa quadrinha? O eu lírico, que é o eu que fala no poema, ele está falando sobre o quê? Nuvem e vento. Hã? Eu falei nuvem e vento. Só um As minutinho. nuvens, o Só um vento. minutinho, pessoal. Só um minutinho, a câmera vai sumir aqui rapidinho. Fala de várias coisas, professor. Ó, voltamos. Vamos lá. Essa voz aí que fala no poema, pessoal, vai alto meu pensamento, que é escravo da tua graça, como a nuvem é do vento. Esse eu lírico, ele parece estar o quê? Fala, Paulo Vitor. Você tinha falado da nuvem e vento. Hã? Da nuvem e vento. Não, mas esse eu lírico, essa voz que fala no poema, é de uma pessoa que parece estar apaixonada, né? O eu lírico, ele não consegue parar de pensar na amada, tanto que ele diz: vai alto o meu pensamento, que é escravo da tua graça, como a nuvem o é do vento. Então, o eu lírico parece estar apaixonado, não consegue parar de pensar na amada. Professora, Oi, botei o sentimento do poeta para alguém. isso. Letra C. Qual é a comparação feita pelo eu lírico nessa quadrinha? O que ele está comparando aí? Hein, pessoal? Vai alta a nuvem que passa, Ele vai tá alto o meu comparando pensamento. a nuvem e o vento. A nuvem e o pensamento dele, né? Ah, tá. Reparem que ele recorre à natureza, né, a elementos da natureza, para expressar como se sente em relação à sua amada. Então, aí ele compara a nuvem, que é conduzida pelo vento, com o seu pensamento. Então, vocês vão dizer que ele compara a nuvem com o pensamento dele. Podem também dizer que ele recorre à natureza para expressar seus sentimentos. Pode repetir essa, tia? Oi, Paulo Vitor? Pode repetir essa, por favor? Ele recorre a esse A tem aquele acento indicador de crase, ele recorre à natureza
para expressar como se sente com relação à sua amada. Verdade. Vírgula. Professora, pode repetir que eu caí aqui Só um rapidinho? minutinho que eu estou terminando de repetir. Tá. Vírgula, comparando a nuvem com o seu pensamento. Verdade. Então, ó, mais uma vez. Letra C. Ele recorre à natureza para expressar como se sente em relação à sua amada, vírgula. Comparando a nuvem com seu pensamento. Vamos lá. Letra D. O termo meu se refere à primeira ou à segunda pessoa? Professora, a Lara botou um negócio pra você no chat. Primeira pessoa, professor. Tá bem, Lara. Bom dia. Nós estamos na página 51 do módulo 3. Oi, não ouvi o que vocês responderam. Primeira pessoa. Termo Primeiro. meu, quando eu digo assim, isso é meu. Meu refere-se à primeira pessoa. Agora a letra E. O termo tua se refere à primeira ou à segunda pessoa? Segunda. Segunda. Vamos lá, letra F é para marcar. As palavras meu e teu acrescentam aos substantivos que acompanham a ideia de ordem, de posse ou de afetividade? Posse. De posse, né? Meu e teu Possessivo. indica que algo pertence a alguém. Então, posse. E aí nós temos uma perguntinha embaixo dessa questão de marcar. Faz parte ainda da letra F. Se essas palavras fossem retiradas do poema, o sentido mudaria? Explique. Vamos voltar lá no poema.
meu e teu, né? Se essas palavras fossem retiradas, o sentido mudaria? Vamos ver. Vai alto o pensamento. Retirei o meu. Que é escravo da graça. E aí, o sentido mudaria? Professora, não mudaria, mas mudaria porque naquele Não. ele tá se referindo a Ou é ele. uma coisa ou outra, Matheus. Não existe isso. Não mudaria, mas mudaria. É que ele tá Mudaria se ou referindo não? a ele com o meu e tua. Sem eles, Exatamente. Então mudaria. Então, então Quando ele mudaria. diz vai alto o meu pensamento, é diferente de faz dizer vai alto o pensamento. Quando ele diz vai alto o pensamento, pode ser o pensamento de qualquer pessoa. Agora, quando ele diz meu, ele está falando dele mesmo, tá? E no outro verso, que ele diz assim, que é escravo da tua graça, graça aí daria outro sentido para a expressão, como se fosse algo divino, não é tua graça. Então, vocês vão dizer que sim, pois no caso aí o pensamento poderia ser de qualquer pessoa, né? Se retirasse a palavra meu. E ser escravo da graça daria outro sentido para a expressão. Graça aí, se não tivesse esse tu ao lado, é como se fosse algo divino. Ô tia, sim, pode se retirar, muda o significado do... Fala mais alto, Paulo Vitor. Ok, sim, pode se retirar, muda o significado do texto. Sim, aí você explica como que ficaria. professora Jorge, eu acho que está perguntando no chat qual é a F. A letra F é posse. Então, pessoal, sim, pois o pensamento poderia ser de qualquer pessoa. E ser escravo da graça daria outro sentido para a expressão, como se fosse algo divino. E aí, logo após essa perguntinha da letra F, nós temos o conceito de pronome possessivo. Pronomes possessivos são termos empregados para dar a ideia de posse, de pertencimento. Ou seja, então são pequenas palavrinhas que nós empregamos em nosso discurso, no nosso diálogo, em nossos textos, que dão ideia de posse, de que algo pertence a mim ou a alguém, certo? E aí na página 52, nós vamos ver que palavrinhas são essas. Coloquem aí na página 52. Lá em cima diz assim, no alto da página. Os pronomes possessivos referem-se às três pessoas do discurso, variando sua forma de acordo com quem possui e o que possui. Observe a frase abaixo. Carlos esqueceu seu videogame, meu skate e nossas figurinhas na tua casa. Primeiro, o pronome seu refere-se à terceira pessoa do singular, ele. Ou seja, o videogame pertence a Carlos, terceira pessoa do singular, seu. Carlos esqueceu seu videogame. O pronome meu refere-se à primeira pessoa do singular, eu. No caso, a pessoa que fala ali, né? Carlos esqueceu seu videogame, meu skate. Então, meu refere-se à primeira pessoa, a pessoa que fala. O pronome nossa refere-se à primeira pessoa do plural, nós. E nossas figurinhas, agora a pessoa que fala se inclui, né? E fala também de outras pessoas, nossas figurinhas. Então, nossa, pronome possessivo, que se refere à primeira pessoa do plural, nós. Nossas figurinhas na tua casa. E o pronome tua
que refere-se à segunda pessoa do singular tu, né? Os pronomes possessivos concordam em pessoa com o possuidor, ele, eu, nós e tu, e em gênero e número com o que se possui, videogame, skate, figurinhas e casa. Veja os pronomes possessivos e as pessoas do discurso a quem eles se referem. Então, pessoal, agora nós vamos dar uma olhada no quadro dos pronomes possessivos. Página 52, ó. Esse quadrinho verde aqui, tá? Então, vamos acompanhar comigo. Vamos lá. Então, aí o quadro está dividido, né? Singular e plural. Pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. E o masculino e o feminino. Então, vamos conhecer agora quais palavrinhas são classificadas como pronome possessivo, né? São palavrinhas que indicam posse. Então, quais são os pronomes possessivos de primeira pessoa do singular? Meu, meus, minha ou minhas. Mesmo com esse S aí, pessoal, nós vamos chamar de primeira pessoa do singular, tá? Porque, no caso, eu posso estar falando de um objeto só ou de vários objetos. Aí, esse S de meus e de minhas não é referente à pessoa, e sim ao objeto. Então, eu posso falar assim, essa caneta é minha, como eu posso falar, essas canetas são minhas, me referindo a mais de uma caneta, tá? Então, aí, meu, meus, minha e minhas são palavrinhas que indicam posse, tá? E são pronomes possessivos referentes à primeira pessoa, a pessoa que fala. Agora vamos ver quais são os pronomes possessivos de segunda pessoa. Olha lá, referente ao tu. Teu ou teus, tua ou tuas. Tá? Esses são os de segunda. Ou seja, indica que algo pertence a alguém. Essa caneta é tua. Então, essa caneta pertence à segunda pessoa do discurso. Agora, Bom, assim, essas contas, esses boletos são teus. são Teus. teus. Ou seja, você está falando com alguém, está se referindo à segunda pessoa do discurso. Agora vamos ver quais pronomes possessivos são de terceira pessoa, que se refere a ele ou a ela. Seu ou seus, sua ou suas. Reparem, masculino, singular, masculino, plural. Feminino, singular, feminino, plural. Seu, seus, sua, suas. São pronomes de terceira pessoa. Agora vamos para a primeira pessoa do plural. Aqueles pronomes possessivos que se referem à primeira pessoa do plural, ao nós. Nosso, nossos, nossa e nossas, tá? Segunda pessoa, né? Referente ao vós. Vosso, vossos, vossa e vossas. E terceira pessoa do plural, referentes a eles ou elas, repete, né? Vocês devem ter percebido aí. Repete a terceira pessoa do singular. Seu e seus, suas, suas. E aí embaixo do quadrinho vem dizendo assim: em algumas situações, o emprego dos pronomes possessivos seu, sua, seus, suas pode provocar ambiguidade, ou seja, gerar duplo sentido. Veja a oração abaixo. Renata comentou com Marcelo sobre sua nota. Quais são as duas interpretações que esse pronome possessivo nessa frase me dá? Quais são as duas interpretações?
Renata comentou com o Marcelo sobre sua nota. Terceira pessoa, outro singular. Não, não é isso que eu estou perguntando, não. Eu falei aqui que alguns pronomes possessivos, né, esses aí, seu, sua, seus e suas, em algumas frases, eles podem gerar ambiguidade. O que é ambiguidade? É quando a frase ou a palavra nos dá mais de uma interpretação, ou seja, tem duplo sentido. Nessa frase, quando eu digo Renata comentou com o Marcelo sobre sua nota, ela tem dois sentidos. A nota é de quem? A nota é de Renato ou a nota é de Marcelo? Reparem. Renata comentou com o Marcelo sobre sua nota. Então, aí, a forma como esse pronome foi empregado, ele está gerando aí duplo sentido. Né? A gente pode interpretar dessas duas formas. Ué, de quem é a nota? Será que é a nota dela mesma que ela está falando? Ou será que ela está falando sobre a nota de Marcelo? Tá? Então, ó, vamos ver o que diz aí embaixo da frase. Nessa oração, não é possível identificar de quem é a nota mencionada, pois Renata pode estar falando tanto da própria nota quanto da nota do Marcelo. Para eliminar essa ambiguidade, é possível empregar outras palavras ou expressões que esclareçam o que se pretende comunicar. Veja, então se ela quer dizer que a nota é dela, ela está se referindo à nota dela, ela poderia ter dito a frase da seguinte maneira: Renata comentou com Marcelo sobre a nota dela. Aí sim, desfez a ambiguidade, desfez o duplo sentido. Ou se ela quer dizer, né, se ela quer se referir à nota do amigo, à nota do Marcelo, ela deveria dizer: Renata comentou com o Marcelo sobre a nota dele. Então, utilizando as palavras dele e dela, desfaz a ambiguidade da frase. Porque quando diz Renato comentou com o Marcelo sobre sua nota, a nota pode ser tanto de um quanto de outro, tá? Então, alguns pronomes possessivos, quando empregados em determinadas frases, podem causar essa ambiguidade, um duplo sentido. E aí, na página 53, vamos fazer agora, leia a tirinha abaixo. Matheus Monteiro, lê para mim. Tá bom. Chester, essa minha pochete tem muitas utilidades para mim. Ela serve como bolsa para guardar minhas coisas. Serve como acessório de roupa para me deixar estiloso. Mas principalmente serve para não deixar minhas calças caírem. Muito bem. E aí a letra A é para responder oralmente, tá? É Otto ou é Otto? Vocês que conhecem. Hein, pessoal? Otto. É Otto, eu Pode acho. ser Otto. É Otto. Falando Otto. Eu acho que é Otto. Sofia, Otto, Otto. Otto. Então vamos lá, vou falar Otto, enfim. Para Otto, qual é a função? Qual é a principal função da pochete? Para guardar as coisas. Não, qual é Segurar as calças? Ele diz, prestem atenção, em cada quadrinho, entendi, ele diz que a pochete tem várias funções, mas qual ele diz ser a função principal? A mais Segurar as importante? calças para Segurar as calças. para não caírem. Exatamente. Ele usa a pochete no lugar do cinto, né? Então, a função de cinto, ou seja, de segurar as Melhor, calças. né, professor? Porque ele pode Oi? guardar coisas e ainda pode segurar as calças. Sim. Então, aí ele, em cada quadrinho, vai citando as funções da pochete e, no último, ele diz que a função principal é de segurar as calças dele para não caírem. Quem fala nessa O Otto até faz uma cara estranha. Com quem se fala e sobre o que se fala? São 3 perguntas. Vamos lá. Quem fala nessa tirinha? O Otto. 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 Aí vocês vão colocar um ponto e vírgula para a gente separar a primeira resposta da segunda. Com quem se fala? Otto Chester. tá falando com quem? Um Chester.
Chester. Com Chester, que é o gato. Chester. Chester tá com C maiúsculo. No hambúrguer? O gato Chester, ponto e vírgula. Sobre o que eles estão falando? Sobre a Sobre a pochete. Não, pochete. Sobre a pochete. Verdade. Muito bem. Bota ponto e vírgula para separar. Isso. Então, aí nós temos a primeira pessoa do discurso, que é o Otto, a pessoa que fala. A segunda pessoa do discurso, que é com quem se fala, é o gatinho. E a terceira pessoa do discurso, quando eu digo terceira pessoa, pode ser realmente alguém, uma pessoa, ou pode ser algo, né? Nós já vimos isso aí dias atrás. Então, ele ou ela é o assunto sobre a pochete. E aí, na Pronto. letra C, diz assim: qual pronome pessoal o menino utiliza para se referir à pochete no segundo quadrinho? Ela. Ela. Letra D. Quais pronomes oblíquos são empregados na fala de Otto? E aí, pessoal? Minha. Minhas. Não. Minha Oblíquo. possessivo. É possessivo. É verdade. Minha a gente acabou de ver que é possessivo. Agora tá perguntando aí os oblíquos. Quem não lembra dos pronomes oblíquos, é só colocar lá na página Mim. 48. Mim. Mim. Muito bem. E tem um outro aí também. Acharam? Mim e qual outro? Me. Me. Me também é um pronome Mim oblíquo. e me. Me, mim, comigo. Não é isso? Isso. Aham. Então, na letra D, me e mim. Esses pronomes oblíquos estão flexionados na primeira pessoa do singular ou na segunda pessoa do singular? Primeira pessoa. Primeira pessoa. Primeira pessoa do singular. Me, mim, Mim. comigo. Isso. Ai, meu Deus, deixa eu abrir aqui a porta para cachorro. Parar de latir. Meu Deus. Ai, ai. Pronto. Vamos lá, então. Letra E. Reescreva a fala. Ela serve como bolsa para guardar minhas coisas, substituindo a expressão em destaque por um pronome pessoal oblíquo. Para isso, faça as adequações necessárias na oração. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos reescrever essa frase. Ela serve como bolsa para guardar. Nós vamos trocar esse minhas coisas por um pronome oblíquo. Lembrando que eu expliquei a vocês que os pronomes oblíquos o, a, os e as, quando acompanhados de verbos que terminam em R, como é o caso aí de guardar, termina em R, eles se modificam, né? Eles modificam a sua forma para lo, lá, lois ou lais. Então, como é que vai ficar essa frase? Ela serve para guardar As coisas. Não. É. Trocar minhas coisas por um pronome oblíquo. Como é que vai ficar? para guardá-los. Só que aí são minhas coisas, no feminino plural. Guardá-las? Então, guardá-las. Isso. Ela Então, serve vocês como vão bolsa para reescrever. guardá-las. Ela serve... Não vou colocar a palavra bolsa, não. Porque las já vai estar substituindo bolsa. Então ela serve para guardar las. Las.
ela serve para guardar las. Bota o... Como é que é o nome? Esses dois tracinhos, eu esqueci. Isso. Ponto e Não, vírgula. não, 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 Enfim, não. olha só. É o... Que fica lá em cima. Aspas. Isso, as Não, aspas. precisa não. Precisa não. Tá bom. Quais são as alterações que nós vamos fazer aí, hein, pessoal? No verbo, o que vai entrar Tirar aí? como e bolsa e botar lá. Mas e no verbo? Como é que vai ficar esse verbo? Tirar o R, botar o acento agudo no A, Muito bem, Juliana. hífen e Nós lá. vamos. Ela serve para guardá-las. Nós vamos retirar o R final de guardar. Vamos acentuar o último A, guardar. E las. Acento agudo. E botar Não o é do hífen las, e não. E o É de hífen. guardar, tá? Hífen Guardar, e nós las. vamos retirar o R. Acentuar o último A de guardar. Utilizar o hífen. Isso. Colocar o las. Ela serve para guardar Guardar las. las. Professor, o galo da minha vizinha tá cantando. Ah, é? É. A coisa mais aleatória para se falar durante a aula. Verdade. Que ele me acorda. Vamos lá. Letra F. Otto emprega os pronomes possessivos minha e minhas no primeiro, no segundo e no quarto quadrinho. A que esses pronomes se referem? A pochete dele. Não? Não, olha só. No primeiro, sim. Quando ele diz essa minha pochete tem Primeira muitas... pessoa. Minhas se refere a coisas. Primeira. As coisas que vão caber Isso, dentro da pochete. isso aí. Então, a gente vai ter que explicar direitinho. No primeiro quadrinho, minha... Se aí refere a pochete. Isso. Esse minha vocês destaquem aí na frase. Pode ser colocando entre aspas, ou então sublinhando. No primeiro quadrinho, minha refere-se à pochete. Esse A tem acento indicador de crase. Ponto e vírgula. Minhas se refere às coisas que cabem na pochete. Minhas, no segundo quadrinho, refere-se às coisas. E no quarto quadrinho, minhas refere-se a quê? As calças. Minhas calças caírem. Então E aí tem que vocês vão botar. colocar quarto, minhas, refere-se às calças. Entendi. Então, em cada quadrinho, o pronome minha ou minhas refere-se a algo diferente. No número 2, complete a frase abaixo com os pronomes de tratamento adequados. Lembrando, pronomes de tratamento são aqueles que designam o grau de formalidade entre as pessoas do discurso. Se você vai tratar o outro por você, ou por vossa santidade, ou por vossa excelência, né? Então, nós vimos aí o tratamento adequado a cada pessoa. Então, a frase começa assim: Senhor Bispo, tracinho, acredita que
o Papa concordará com essa declaração? E aí? A gente só não vem explicando muito. Ah, tá, ok. Eu esqueci, Tá certo, vamos lá. vossa. Senhor bispo, alguém aí está falando com o bispo. Senhor bispo, qual é o pronome de tratamento que eu vou utilizar agora? Quem tem dúvida, volta lá na página 50, no quadro dos pronomes. Vossa Santidade. Não. Excelência. Vossa Excelência. Vossa Excelência acredita que. Agora ele está falando do Papa. Vossa Santidade. Então, Sua Santidade. Isso aí. Lembra que eu falei com vocês que a questão do vossa e do sua. Nós vamos utilizar vossa excelência, vossa santidade, quando estivermos falando diretamente com a pessoa. E nós vamos utilizar sua excelência ou sua santidade quando estivermos falando da pessoa com alguém. Então, aí, ele diz assim, a pessoa que está falando com o bispo diz assim, acredita que o Papa, ou seja, ele não está falando diretamente com o Papa, mas do Papa, ele está falando do Papa com o bispo. Então, eu vou usar vossa santidade ou sua santidade? Sua Santidade. Sua santidade. Senhor bispo, vossa excelência, o primeiro tratamento foi vossa, porque ali a pessoa está falando diretamente com o bispo. Vossa excelência acredita que sua santidade, o Papa, concordará com essa declaração? Então, no primeiro, vossa excelência, porque ele está falando diretamente com o bispo. E no segundo, sua santidade, santidade por se tratar do Papa, e sua, porque ele está falando do Papa com o bispo. Ele não está falando diretamente com o Papa. Então, ficou Vossa Excelência. Oi. A gente já fez a página 50 já, o dever que tem? Oi? A gente já fez o dever da página 50 já? 50? Sim. Já, né, pessoal? Já fizemos. Sim. Na última aula. Então, agora fechamos a página 53. Na página 54, vem falando sobre carta aberta, que é um conteúdo que nós iremos ver na aula de redação. Portanto, iremos pular essas páginas. E vamos agora para a página 58. Mas antes de falar sobre os pronomes demonstrativos, eu gostaria de passar um exercício sobre os pronomes que nós já aprendemos até aqui, para vocês fixarem. Para não... Porque a gente já viu tratamento pessoal, então seria bom fazer primeiro um exercício no caderno, antes de ver essa segunda parte aí de pronomes, pronome 2, que está na página 58. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver a hora aqui. São 8h52 agora. Antes de estudarmos esses pronomes aí, pronome 2, da página 58, eu vou pedir que vocês peguem o caderno. Nós vamos fazer alguns exercícios no caderno sobre os pronomes aprendidos até agora. E aí, depois, se der tempo, a gente continua na página 58 hoje. Então, agora deixem o livro aí perto. Peguem o caderno. Eu já vou adiantando aqui no chat o cabeçalho.
O título eu coloquei pronomes. Professor, Oi, o título é pronomes. não ouvi. O título é pronomes. Oi? O título é pronomes. É, tá lá no chat. Caraca, professor, a gente já tá no mês 8, 9 praticamente. Praticamente, amanhã. Tô desde o mês 3 em casa. É isso. Verdade. Pronomes é o título, né? Isso. Tia, calma aí, tô pegando minha caneta, não sei se ela tá funcionando. Ô tia, e dependendo da nota que a gente tirar nesse trabalho, vai ser a nota da prova de redação, Isso. vai ficar também na prova de português, no simulado. Não. O simulado da FTD tinha português, mas não tinha redação, né? Então, o simulado da FTD vai valer a nota do teste de português. Até porque E o trabalho do livro desta classe vai valer a nota do teste como se fosse o teste de redação. então, feliz. Sendo que as perguntas de português do simulado da FTD, se eu não me engano, são 8. Depois eu vou ter que passar alguma Foram coisa falando. Oi? 8 questões. Foram 8, não foram? Uhum. Depois eu vou ter que passar alguma coisinha aí valendo 2 pontos para formar 10, né? Porque não eram 10 perguntas. Tipo assim, teve professor, não sei se a senhora já viu, mas tipo assim, a senhora poderia fazer um dever, passava para os alunos, aí dependente da nota que os alunos tirassem, poderia valer na prova, ou então fazia tipo assim, até um quiz, dependendo de coisa o aluno acertar, você vai ver que tá entendendo a matéria. De acordo com o seu. Sim. Coloca número 1, tia. Não, não. Eu vou colocar o conceito primeiro de pronome. São palavras utilizadas para substituir ou acompanhar um substantivo. Eles variam em gênero e número de acordo com o substantivo a que se referem. Então, ó, embaixo de pronomes, que é o título, vocês vão colocar o conceito que eu acabei de enviar aí no chat. Então, pessoal, agora eu estou colocando aqui, falando sobre os pronomes pessoais.
substituem o substantivo e identificam as pessoas envolvidas no discurso. Ou seja, quem fala, com quem se fala e de quem ou de que se fala. Nós vamos agora para o intervalo, tá? E aí, quando voltarmos, eu continuo